o Vini Júnior não bateu o pênalti porque ele trabalha pro Jay-Z. E o cara falou, meu, não vai bater esse pênalti porque esse pênalti é pra ser errado. O que foi decidido na hora que o Bruno teria que bater o pênalti? Mas só pra ser justo com o Vini, não foi uma pipocada dele, foi uma ordem do técnico. Pega essa dessa bola e bate a do pênalti. O Brasil foi eliminado da Copa do Mundo de 2026 pela Noruega e uma teoria envolvendo Vinícius Júnior, uma casa de apostas e um pênalti que nunca deveria ter sido batido por outro jogador está tomando conta da internet. Ninguém esperava que a pior campanha da seleção desde 1990 fosse deixar de ser só sobre futebol e virasse um debate pesado sobre dinheiro, patrocínio e conflito de interesse dentro de campo. Hoje, no Footplay News, a gente vai destrinchar essa teoria que está tomando conta da internet sobre o real motivo do pênalti perdido contra a Noruega. Mas antes, deixa o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Você acredita que um patrocínio pode influenciar uma decisão dentro de campo numa Copa do Mundo? Comenta aí, rapaziada, e bora pro vídeo. Dia 5 de julho de 2026 vai ficar marcado como uma das datas mais amargas da história recente do futebol brasileiro. A seleção caiu diante da Noruega por 2-1 nas oitavas de final e se despediu do Mundial na fase mais precoce desde 1990, quando o Brasil também caiu justamente para a Argentina. Haaland foi o carrasco, marcando os 2 gols noruegueses no segundo tempo, chegando a 7 gols na competição e empatando na artilharia com Messi e Mbappé. Neymar ainda descontou de pênalti nos acréscimos, entrando em campo aos 78 minutos para tentar mudar a história, mas o resultado já estava praticamente selado. Com essa eliminação, a seleção passa a carregar o maior jejum de títulos mundiais da sua trajetória, e é justamente dentro dessa dor coletiva que nasceu uma discussão que foge do campo tático e entra num terreno bem mais delicado, envolvendo interesses comerciais e a integridade das decisões tomadas em campo. Para entender a origem de toda essa polêmica, é preciso voltar ao primeiro tempo da partida. Ryan roubou a bola no ataque e Matheus Cunha foi derrubado dentro da área. O árbitro americano, após chamada do VAR, não teve dúvidas em marcar a penalidade. Era a chance perfeita para o Brasil abrir o placar logo no início do confronto mais importante da competição até ali. Só que na hora da cobrança, aconteceu algo que ninguém esperava. Vinícius Júnior, o homem mais decisivo da equipe ao longo de toda a Copa, segurou a bola, se posicionou e no último instante entregou a responsabilidade para Bruno Guimarães. O volante bateu mal a meia altura e o goleiro norueguês fez a defesa que mudaria o rumo de tudo. Esse gesto, aparentemente simples, se tornaria nos dias seguintes no centro de uma das maiores polêmicas extracampo da história da seleção brasileira. A cena, revista a exaustão nos vídeos que circulam desde então, mostra Vinícius Júnior com a bola nas mãos, claramente posicionado como cobrador natural daquele lance. Ele é, afinal, a estrela em torno do qual o projeto de Carlo Ancelotti foi construído. O jogador que decidiu praticamente sozinho diversas partidas do Real Madrid e que chegou a essa Copa como o principal nome do ataque brasileiro. O próprio jornal espanhol Marca, horas depois da eliminação, publicou uma análise dura sobre o episódio, lembrando que Vinícius havia conquistado no clube o direito de bater pênaltis justamente sob o comando do mesmo Ancelotti, que hoje comanda a seleção. A pergunta que ficou no ar, segundo a publicação, é simples e direta: por que o camisa 7 abriu mão da cobrança justamente no momento mais decisivo da campanha? A resposta oficial viria mais tarde, mas antes dela, a internet já havia começado a montar sua própria versão dos fatos. O líder da seleção brasileira, o protagonista, o dono do time, quando vê a lista lá dos 5 e o nome dele não tá lá, ele tem que ser o primeiro a chegar. Mister, todo respeito, eu tenho que bater. A comissão técnica mais cara da Copa do Mundo deixou o Vinícius Júnior fora das 5 primeiras opções de batedores de pênalti. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Na França vai ter um pênalti, o Mbappé vai bater. Ele pode estar estrupiado, ele vai bater o pênalti. Na Argentina, bateu o pênalti, o Messi vai bater. Ah, mas o Messi já perdeu o pênalti. Gente, o Messi perdeu um pênalti numa final de Copa América em 2016. E a pressão foi tão grande em cima dele que ele virou e falou: eu não vou bater mais, eu não vou jogar mais aqui. Eu tô fora da seleção, eu não aguento mais. E ele continua batendo pênalti. E ele perdeu o pênalti nessa Copa do Mundo contra a Áustria. Ele perdeu nesta Copa. E ele continua batendo pênalti na seleção da Argentina. Sabe por quê? Porque ele é o protagonista. Na hora que aperta, vem cá, quem vai bater sou eu. A mim não me convenceu o Neymar dentro de campo, por mais que fale que ele ia bater, porque por mais que fale que não, ele ia lá e ia pegar a bola. Se o Neymar não ia dar bola pra ninguém, ia bater. Aí eu criticaria o Neymar. Passou por cima do treinador. Aí depois você explica pro treinador. Mas essa conversa é sempre lá dentro do vestiário. Ele perde, eles se decidem. A liderança depois explica pro treinador, não tem problema. E os atletas têm que entender, sabe? Porque
Esse quarteto aqui... Mas pra ser justo com o Vini, não foi uma pipocada dele, foi uma ordem do técnico. Importante deixar isso Em claro. hipótese alguma foi uma pipocada dele. A gente não tá falando que ele pipocou, a gente tá falando que faltou de repente ele chegar lá e assumir a responsabilidade. Um dos principais pontos levantado por internautas foi justamente a inexperiência de Bruno Guimarães como cobrador de pênaltis. Diferente do que muitos imaginavam, o volante do Newcastle não é um batedor histórico da posição. Antes daquele lance contra a Noruega, ele havia cobrado apenas 3 pênaltis em toda a carreira profissional, sendo o primeiro deles ainda na temporada de 2020 para 2021, quando defendia o Lyon da França. Ou seja, mesmo com um aproveitamento de 100% antes da Copa, essa estatística vinha de uma amostra pequena demais para justificar, na opinião de boa parte do público, a escolha em detrimento de um jogador do calibre de Vinícius Júnior no momento de tamanha pressão. Foi esse contraste entre a inexperiência do cobrador escolhido e a hesitação da maior estrela do time que abriu espaço para a primeira onda de desconfiança nas conversas entre torcedores. Eu não tô afirmando que o Vini Júnior participou de um esquema fraudulento envolvendo a seleção brasileira. Porém, ele é o cara que mais sabe cobrar pênalti e é o cara que mais cobra pênalti no seu time de origem. Contra a Noruega, não foi ele que cobrou o pênalti. É uma coisa que não tem muito sentido. Pode ter sido a comissão técnica, pode ter sido uma decisão ali na hora, tá tudo certo. Só que é muito curioso que uma casa de apostas, que você vai entender no final qual que é a conexão que tem dentro disso, uma casa de apostas falou que muita gente estava apostando que o Vini Júnior iria fazer um gol durante o jogo contra a Noruega. Se as pessoas acertassem que ele ia fazer o gol, a casa de apostas teria que pagar um bom dinheiro para eles. Na hora do pênalti, ele dá a bola pro companheiro. Será que não poderia ter rolado uma conversa do tipo assim, olha, Vini Júnior, faz gol só se for necessário, mas numa cobrança de pênalti, outra pessoa pode cobrar e pode fazer o gol pelo Brasil. Coincidentemente, o cara não fez o gol e isso faltou lá na frente, mas não poderia ter rolado essa conversa, principalmente pelo fato de saber que a casa de aposta, que tinha muita gente apostando que ele faria o gol, é a mesma casa de aposta que o próprio Vini Júnior patrocina. O Vini Júnior é patrocinado por uma casa de apostas que muita gente estava apostando que ele faria o gol. Se ele fizesse o gol, a casa de aposta ia ter um enorme prejuízo. Então, será que não poderia ter rolado uma conversa do tipo, olha, só se for necessário? Foi nesse cenário de dúvida generalizada que a teoria da Bet começou a ganhar corpo. O ponto de partida foi um detalhe simples. Vinícius Júnior é embaixador oficial da Bet Nacional desde 2022, com um contrato renovado até 2027. A casa de apostas, inclusive, veiculava durante a transmissão da Cazé TV, que reunia cerca de 15 milhões de espectadores no jogo contra a Noruega, uma campanha publicitária batizada de Turbinaço, oferecendo uma cotação elevada entre 2,33 para quem apostasse que o camisa 7 marcaria um gol durante o tempo regulamentar da partida. Ou seja, existia um mercado específico vinculado ao nome do próprio jogador, sendo promovido pela mesma empresa da qual ele é garoto propaganda exatamente na partida em que ele teve a bola nas mãos para decidir um pênalti e escolheu não bater. O influenciador foi um dos primeiros a costurar essa narrativa em detalhes, publicando um vídeo explicando o raciocínio por trás da suspeita. A lógica levantada por ele era a seguinte: se Vinícius Júnior convertesse aquele pênalti, a Bet Nacional teria que pagar uma quantia considerável para todos os apostadores que haviam entrado no mercado turbinado envolvendo o próprio garoto propaganda da casa. Ao entregar a cobrança para um companheiro sem tradição na função, o resultado mais provável passava a não ser a conversão, o que na teoria favoreceria diretamente a empresa patrocinadora. É importante deixar claro que essa é uma leitura especulativa sem qualquer comprovação de manipulação, mas o simples fato de existir essa sobreposição entre embaixador, mercado individual turbinado e a decisão de campo já foi suficiente para transformar o episódio numa bola de neve de questionamentos por parte do público. E essas imagens foram recuperadas minutos antes de começar o jogo. Repare que passa uma propaganda da Bet Nacional, inclusive que patrocina o Vini Júnior. Agora outra propaganda: se o Vini Júnior fizesse um gol no tempo regulamentar, a odd ia de 2.3 para 3.3. Eles estavam aumentando o prêmio para quem apostasse que o Vini Júnior faria gol no tempo regulamentar. Em seguida mostra a imagem ali, onde o Vini Júnior tá com a bola na marca do pênalti, entrega a bola pro Bruno Guimarães e ele sai lentamente. Pensa comigo, se ele faz aquele gol, ele gera um prejuízo monstruoso para a empresa que patrocina ele. Talvez ele até pensou, e agora bato ou não bato? Será que houve alguma conversa antes? Será que isso explica porque ele não finalizou tanto, na verdade, bem menos do que os outros jogos? Ou é coisa da nossa cabeça? Não é no mínimo estranho? Do outro lado dessa disputa de narrativas está a versão oficial, apresentada tanto pelo Vinícius Júnior quanto pela comissão técnica comandada por Carlo Ancelotti. Segundo o treinador italiano, a ordem dos cobradores havia sido definida antes mesmo do início da partida, com base numa análise estatística de um ano inteiro reunindo dados da seleção e dos adversários. A sequência estabelecida colocava Neymar como o primeiro cobrador, seguido por Igor Thiago, Rafinha, Bruno Guimarães e por último Martinelli. Como os 3 primeiros nomes da lista não estavam em campo naquele momento da primeira etapa, a responsabilidade recaiu naturalmente sobre o volante do Newcastle. Vinícius, na saída do estádio, foi
foi categórico ao negar qualquer tipo de fuga de responsabilidade, afirmando que nunca se esquiva de assumir cobranças importantes e que naquele momento específico apenas respeitou a decisão previamente combinada pelo comandante. O que foi decidido na hora que o Bruno teria que bater o pênalti? Não é na hora, né? O pênalti é decidido antes do jogo e o mister decidiu pro Bruno bater o pênalti, porque ele treinou muito bem nos últimos dias. Infelizmente, essa é uma ocasião do jogo, perder e fazer o gol são momentos que passam ali na hora. Infelizmente o Bruno perdeu, espero que não manche a carreira dele dentro da seleção. E sempre falo que eu nunca fugi da responsabilidade, não fugi da responsabilidade mais uma vez de bater o pênalti. O que torna esse episódio particularmente delicado não é a existência de uma prova concreta de manipulação, porque ela simplesmente não existe até o momento. O que gera desconforto é a própria estrutura em que esse tipo de situação se torna possível. Trata apostas esportivas como um risco direto à integridade das competições, e suas regras proíbem qualquer participação direta ou indireta de jogadores, árbitros e dirigentes em apostas relacionadas às próprias partidas. Ainda assim, não existe uma regulamentação clara sobre o que acontece quando o atleta é simultaneamente embaixador comercial de uma casa de apostas e protagonista de um mercado individual oferecido por essa mesma empresa durante um jogo em que ele está em campo, que especialistas apontam como um verdadeiro problema estrutural exposto por esse episódio, independentemente de qualquer culpa individual de Vinícius Júnior. Esse tipo de desconfiança não nasceu do nada. O futebol brasileiro já convive há anos com a investigação envolvendo manipulação de resultados ligada a apostas esportivas, incluindo partidas do Campeonato Brasileiro e de competições estaduais nos últimos anos. Casos em que jogadores teriam recebido valores para cometer faltas ou provocar situações específicas dentro de campo. É esse histórico recente que faz o público reagir com tanta rapidez sempre que surge qualquer cena que possa, ainda que remotamente, ser associada a interesses financeiros. Não por acaso, o próprio governo federal vem avançando em uma regulamentação mais rígida para a publicidade de casa de apostas no país, com novas normas anunciadas pelo Ministério da Fazenda para restringir campanhas e ampliar avisos aos apostadores. O episódio envolvendo Vinícius Júnior e a Bet Nacional, portanto, não é um fato isolado, mas mais um capítulo dentro de uma discussão maior sobre o tamanho da influência que esse mercado já exerce sobre o futebol brasileiro. Olhando para frente, é preciso separar dois cenários completamente diferentes. O primeiro é uma coincidência infeliz, em que a sobreposição entre patrocínio, mercado turbinado e decisão tática simplesmente aconteceu sem qualquer intenção por trás, sustentada por apenas uma escolha técnica baseada em estatísticas internas, como afirma a comissão de Ancelotti. O segundo cenário mais grave, sem qualquer comprovação até agora, é o de que os interesses comerciais tenham de alguma forma pesado numa decisão que deveria ser puramente esportiva. Enquanto não existir qualquer investigação oficial ou evidência concreta, o mais responsável é tratar essa história como exatamente o que ela é hoje. Uma teoria fortemente especulada, alimentada por coincidências reais, mas ainda sem qualquer prova de manipulação. O problema é que, mesmo sem provas, esse tipo de suspeita já deixa marcas na forma como o público passa a enxergar tanto Vinícius quanto Bruno Guimarães daqui pra frente. No fim das contas, o que esse episódio revela vai muito além de um pênalti perdido. Ele expõe o quanto o futebol moderno se tornou dependente de patrocínios ligados a apostas e o quanto essa proximidade pode contaminar até a leitura mais simples de uma decisão dentro de campo. Bruno Guimarães, dias depois, publicou um desabafo emocionado assumindo total responsabilidade pela falha e descrevendo aquele momento como uma das dores mais profundas de sua carreira, longe de qualquer motivação além da vontade de ajudar a equipe. Vinícius, por sua vez, seguiu irredutível na versão de que apenas respeitou a ordem definida pela comissão técnica. Fica aqui então a pergunta que não quer calar. Você acredita que essa teoria tem fundamento real ou é apenas a forma que a torcida encontrou de lidar com mais uma eliminação dolorosa da seleção? Deixe o seu comentário aqui e não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, beleza? Rapaziada, eu vou indo nessa e até o próximo vídeo. Análise no som, de play é paixão, fute play é paixão, de play é paixão.